Que o amor, a misericórdia e a paz sejam multiplicadas sobre nós nessa noite, levando-nos ao conhecimento da vontade e da verdade de Deus, gerando transformação na nossa vida, conduzindo-nos a uma adoração, uma consagração ao único e verdadeiro Deus, digno de receber de nós aquilo que somos por causa do que Ele mesmo tem feito nas nossas vidas. Quero pedir que você dedique um tempo de oração. Ore por mim, para que eu seja fiel na exposição da palavra. Mas quero pedir que você, nessa oração, nesse tempo, você vai ter de reflexão antes da sua oração, reflita sobre qual motivação você veio hoje à igreja. O que te motivou a estar aqui nessa noite? Responda essa pergunta para você, ore por você e ore por mim. Alguns instantes de oração. Deus, é por Tua graça que nos encontramos aqui nessa noite, e é somente por ela que nós podemos receber a Tua palavra, compreendê-la e receber também forças para viver. Então nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, naquilo que é a necessidade específica de cada um. Me dê condições, ó Deus, de ser fiel na exposição da Escritura, naquilo que o Senhor quer trazer como instrução nessa noite, de maneira que o Senhor seja visto, conhecido, adorado, crido, e nós sejamos transformados, quebrantados, renovados, animados, para vivermos mostrando ao mundo quem o Senhor é. Pensamos um pouco sobre aquilo que nos trouxe aqui nessa noite. Às vezes estamos tão no automático, tão no mecânico, que nem pensamos, refletimos no que e por que estamos fazendo as coisas. Ah, Deus, acalma nosso coração, dá-nos atenção naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está com muitos problemas e eles são crescentes. Você tem encontrado dificuldades demais para resolvê-los, você não sabe como resolver esses problemas. E eles estão chegando ao extremo. Você está confuso. Alguém que você considerava seu amigo te traiu, tem falado coisas terríveis acerca de você, tem inventado calúnias sobre você, tem te perseguido. A sua família parece ignorar o seu sofrimento. Você olha e eles estão seguindo a vida e cada um, na verdade, preocupado com o seu problema, e você não sabe mais o que fazer. Você então sai andando, mas você resolve ir a uma igreja e buscar ajuda. Lá deve ter alguém da parte de Deus que possa me dar uma orientação, uma palavra, uma direção, algo que venha me dar ânimo, força, direção, coragem. Talvez essa não seja a sua realidade, talvez você nem tenha passado por uma situação assim, em pequena ou grande medida. Mas esse é um relato da vida de Davi. Davi, em determinado momento da sua vida, enfrentou uma situação assim. Saul era rei, e porque desobedece a Deus, ele recebe uma palavra de Deus que ele não continuará como rei, mas que Davi reinará. A partir de então, Saul passa a perseguir Davi, quer matar Davi, e ele é abandonado pela sua família também. Davi está no deserto, quando ele então vai para um santuário. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 9. Primeiro Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 9, e depois 22, a partir do verso 6. 1 Samuel 21, a partir do verso 1.
Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste, no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Capítulo 22, a partir do verso de número 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança, e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem dentre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não.
jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou. Naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos recorrer a versículos dos 2 capítulos. Nobe é uma cidade de sacerdotes, uns 4 quilômetros de Jerusalém, e ali tinha um santuário, onde os sacerdotes se reuniam e ali adoravam, serviam a Deus. A palavra santuário ela aparece quase 200 vezes por toda a Bíblia. Fala de um espaço, de um local onde pessoas se encontram para buscar a Deus. Lugar separado, consagrado para o encontro com Deus, para a adoração. Você vê isso em Êxodo 25:8, você vê isso em Hebreus 9:1. Pode ser um templo, pode ser uma sinagoga, um lugar para adoração, para falar com Deus, para ouvir a Deus. Um lugar para estar com Deus, concentrado em Deus. O santuário é um lugar onde nós voltamos a nossa atenção a Deus, trazendo à mente e à memória quem Ele é e colocando diante dele o nosso coração. Lugar preservado para se ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. É onde nós recordamos o que Deus tem feito e confiamos naquilo que Ele há de fazer. Ou seja, queridos, santuário é um lugar onde nós nos conscientizamos que existe vida, poder da parte de Deus para nos dar muito mais do que nós pedimos ou até mesmo imaginamos. Então, o santuário pode ser um lugar como esse aqui, onde Deus nos reúne para que nós contemplemos quem Ele é, nos encontremos com Ele, falemos com Ele, mas também ouçamos a sua voz. Mas pode ser um parque, um jardim, o seu quarto. Lugar onde você concentra, busca Deus, fala com Deus e fica em silêncio para ouvir a Deus. É lugar onde Deus fala, onde Deus age. Davi vai para Nobe, lá tem um santuário, mas lá também tem um sacerdote que cuida do santuário, Aimeleque. Geralmente, esses lugares separados para o enlevo espiritual, há um homem de Deus, alguém para ajudar as pessoas que ali vão, para ajudar as pessoas a encontrarem-se com Deus, conhecerem a pessoa de Deus, ouvirem a Deus. O sacerdote é a pessoa responsável, como Aimeleque aqui, por manter o santuário como tal, lugar de encontro com Deus. Aqui está Davi, buscando direção, orientação, ajuda diante daquilo que ele vive, que ele enfrenta. Torna-se um santuário o local onde alguém está buscando Deus, onde Deus está presente para manifestar o seu poder. Qual a intenção, qual a motivação para nós virmos a um santuário como esse? Parêntese. Ele é santuário enquanto nós aqui estamos para buscar ao Senhor. Fora disso é um edifício. Um
edifício reservado para culto ao Senhor. Mas santuário, ele se transforma quando nós aqui estamos buscando a esse Deus, falando com esse Deus, ouvindo a esse Deus. E o que é que nos traz ao santuário? O que te motiva a vir semanalmente a este santuário ou a outro santuário? O que move o seu coração a dirigir-se a um santuário? Bem, eu quero refletir nesses dois textos olhando para duas pessoas aqui, Doeg e Davi. Os dois estão no santuário, motivações diferentes. E olhando para esses dois, eu quero que você pense e reflita sobre aquilo que tem nos motivado a buscarmos a Deus num santuário, se é que essa é a motivação. Para Doeg, estar no santuário não é a mesma coisa que é para Davi. Para um, estar no santuário vai gerar morte. Para outro, estar no santuário vai gerar vida. E é isso que eu quero ver com você. Vamos olhar primeiro para Doeg. Doeg está no santuário. Verso de número 7 do capítulo 21 diz que achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Ele era o chefe dos pastores de Saul. E lá está ele. Davi está lá e ele também está nesse santuário. E por que eu quero defender que para Doeg estar no santuário não era um lugar para buscar vida, mas era um lugar para promover morte? Acompanhe comigo. O verso 7 diz que ele está detido. O que significa essa expressão? Aponta para o fato de que Doeg está por causa de algum motivo que o prende naquele lugar. Alguns comentaristas vão dizer que ele talvez tenha feito um voto e está ali perante o santuário até cumprir o seu voto. Outros vão dizer que é possível que ele estivesse sendo punido por algum erro, como que um toque de recolher, e ele precisa ficar ali como prisão temporária. E se isso é correto, muito provavelmente explica por que no verso 9 e 10, nos versos 9 e 10 do capítulo 22, ele rapidamente comenta com Saul o que ele viu no santuário. Como quem quer corrigir alguma coisa e ganhar alguns pontos com o seu Senhor. Olhando para esse texto, para essa explicação, alguém que está detido, e aquilo que nós vemos Doeg fazendo no capítulo 22, Doeg não está ali por causa do Senhor, por causa de Deus. Ele está ali para cumprir uma obrigação. E quantos são aqueles que vão a um santuário para cumprir uma obrigação? Não estão ali por causa de Deus. Não estão ali porque compreendem a majestade, a glória, a grandeza, o caráter de Deus e querem adorá-lo por quem Ele é, em resposta por tudo que têm recebido dele. Muitos têm ido ao santuário por obrigação, simplesmente por obrigação. O objetivo de Doeg não é a devoção. Ele não está lá por causa de Deus. Ele está lá por causa dele. Queridos, quantos vão só para que o pai, a mãe, o tio, a esposa, o avô parem de ficar falando, vai na igreja, você tem que ir na igreja, foi na igreja? Quantos vão à igreja apenas, ou ao santuário apenas por obrigação? Isso fica claro, para te ajudar a identificar se o seu coração tem caminhado por esse caminho, quando você não se prepara para estar junto com seus irmãos no santuário diante de Deus. Não prepara seu tempo, não prepara sua agenda, não prepara suas atividades. E elas vão roubando de você estar no santuário. Ou quando você não prepara o seu coração, você não tira um tempo para pensar e refletir por que você está indo ao santuário e o que você quer nesse tempo que você está no santuário. Quando você não dedica tempo em silêncio para refletir quem Deus é e o que Ele está fazendo. Qual a sua motivação para ir ao santuário? Verso 22,
verso 9 do capítulo 22, mostra para mim que Doeg vai ao santuário para ficar observando a vida dos outros. Ele diz: eu vi Davi lá, e vi o que ele pediu, e vi o que Aimeleque fez, eu vi o que ele recebeu. Doeg é alguém que vai, não por causa de Deus, mas ele vai para olhar, ficar de olho no que está acontecendo e ver se ele ganha vantagem com essa informação que ele vai colher. Seja no caso dele, usando aqui a seu favor ao entregar Davi para Saul, seja aquilo que leva de vantagem em si mesmo. Ou eu e você podemos levar em vantagem em si mesmo ao olhar para os outros aqui e dizer: oh, eu sou mais santo. Olha só como que aquele está agindo ou aquela pessoa está fazendo. Muitos vão ao santuário apenas para ficar observando a postura do outro durante o momento de culto. A roupa que está usando, se levantou a mão na hora do louvor, se bateu palma ou não bateu palma. Doeg está no santuário para ficar de olho no que está acontecendo. Ele não está lá por causa de Deus. Verso 9 e verso 18. Verso 9, ele diz que viu o filho de Jessé. Verso 18. Quando Saul dá uma ordem para que os sacerdotes sejam assassinados, os servos de Saul não querem fazer. Doeg assume e faz. Então Doeg se vira, vai contra os sacerdotes, mata 85 homens, e depois ele vai à cidade, está aí no verso 19, e assassina homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e jumentos e ovelhas. Para Doeg, o santuário é lugar de morte, porque é lugar onde ele se entende melhor que o outro, é lugar onde Doeg se entende o próprio Deus. Ele não precisa de Deus. Ele age como se fosse o próprio Deus. Em outras palavras, Doeg não precisa da justiça de Deus. Ele se auto-justifica. Ele é o próprio Deus de si mesmo. E essa atitude é perceptível quando ele não liga para a vida das pessoas. Ele quer simplesmente garantir o avanço da sua carreira. Ele entrega Davi, no verso 9, e no verso 18 ele obedece rapidamente à ordem de Saul. Ele quer ganhar pontos com Saul. E ele não está preocupado com a vida dos outros, ele está preocupado com ele mesmo. Então ele vai logo matando aquelas pessoas. E ele pensava que assim ele estava agindo de forma correta. Ele é alguém que não precisa de Deus. Ele não vai ao santuário por causa de Deus. Ele vai ao santuário por causa dele mesmo. É como se eu e você viéssemos à igreja simplesmente como cumprindo uma obrigação, cumprindo algo que eu preciso para me sentir justo diante de Deus porque eu tenho crédito com Ele. Queridos, Doeg é alguém que vai ao santuário não para experimentar vida, mas para gerar morte. A gente pode pensar, olhando para os versos 9 e 10, quando ele diz, especialmente no verso 10, que Aimeleque, a pedido de Davi, consultou o Senhor e fez provisões e lhe deu a espada de Golias. Essa expressão, lhe fez provisões, fala do alimento que foi dado pelo sacerdote a Davi. E aqui não explica, mas nós lemos no capítulo 21, que o pão que foi dado a Davi era o pão sagrado. Os pães da proposição, que somente o sacerdote poderia comer. E agora, Doeg está dizendo, olha, inclusive, ele, Aimeleque, deu o pão que não poderia dar para Davi. Talvez esse faça parte do grupo de motivos pelos quais Saul quer ou manda executar, embora não seja o principal para mim é claramente
o que está escrito, né, no verso 14, verso 13 e 14, quando ele diz, olha, você não me avisou que Davi estava contigo, você se uniu com Davi, você está contra mim, junto com Davi, então você tem que morrer. E faz a gente pensar, então, que quando Doeg fala que ele dá o pão como uso indevido, Doeg não se preocupa com o ser humano, ele se preocupa com a lei. Em contraposto a isso, Aimeleque está preocupado com o ser humano que está com fome e não com a lei cerimonial. É interessante que Jesus, em Mateus, no capítulo 12, vai responder àqueles que estão questionando porque os seus discípulos colheram espigas, porque estavam com fome, usar esse exemplo de que Aimeleque deu os pães da proposição para Davi. Jesus ele usa esse exemplo para dizer que acima da lei cerimonial está a vida de uma pessoa que precisa do cuidado divino. Você vai ver Jesus no Novo Testamento curando no sábado, quando a lei dizia que não podia curar no sábado. Você vai ver Jesus perdoando uma adúltera, quando a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Você vai ver Jesus comendo junto com os seus discípulos e sendo questionado porque seus discípulos não lavaram as mãos como eles deveriam lavar conforme a lei cerimonial e dizendo para seus ouvintes de que o problema não está no que entra, mas no que sai do coração. E você pode estar pensando, então Jesus descumpriu a lei? Não, Jesus cumpriu toda a lei. Mas o que Jesus está ensinando é que a vida humana está acima de toda e qualquer lei cerimonial e Jesus cumpriu toda a lei. Doeg é um legalista. E por último, queridos, Doeg está no santuário apenas para usar Deus. Deus é apenas alguém que ele usa para atingir os seus propósitos. Ele não está ali para obedecer, aprender com Deus e obedecer à verdade, à vontade de Deus, mas apenas usa Deus quando ele faz uso da própria força para eliminar todos aqueles sacerdotes e depois todas as pessoas que moravam em Nob. Esse relato vai ser fruto de uma reflexão de Davi e ele vai compor o Salmo 52. No verso de número 7, Davi diz assim: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Ele está falando de Doeg, que apenas usava Deus como um meio para ele conseguir as coisas que ele queria. Muitos podem ser, queridos, os motivos que te levam ao santuário. E nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se aquela motivação que me leva ao santuário é de fato aquela que Deus preparou para mim e para você, que é contemplar a sua majestade, oferecer a Ele a nossa adoração e receber transformação pela sua palavra, por aquilo que Ele manifesta nesse encontro público. Mas vamos olhar para Davi. Davi vai para o santuário e vê o santuário como lugar de vida, e é o que ele experimenta. Verso 21, verso 1 do capítulo 21, ele está fugindo para não morrer. Saul está procurando para matá-lo, e ele está fugindo para não morrer. Ele chega desesperado, chega sozinho. Aimeleque se assusta. Como é que você veio sozinho? O que está acontecendo? Davi está procurando um meio de salvar a própria vida, e ele vai para o santuário, corre para o sacerdote, e ele precisa de auxílio, ele precisa de orientação, ele precisa de comida, ele estava no deserto, ele precisa de armas, ele não tinha armas, ele precisa cuidar da sua vida. E ele é alguém que tem certeza que somente Deus pode fazer isso.
E o sacerdote é aquele que pode levá-lo a Deus, que pode falar para ele acerca de Deus e trazer a palavra de Deus a ele. O sacerdote era o mediador. Então ele precisa dessa direção. Então ele busca. Davi nunca desistiu de Deus e você vê isso, que ele vai estar sempre pedindo orientação. Nós pulamos um trecho aqui do capítulo 22, o reverendo Jailson pregou recentemente nele, quando o profeta Gade diz para Davi que ele não deve ficar naquele lugar, que ele deve ir para outro lugar, e ele obedece. Davi era sensível à voz de Deus, e ele busca a Deus. Só que Davi é um homem como eu e você. Davi não pode ser visto por mim, por você. Já falei isso aqui, vou repetir. Como um modelo para a nossa vida, como um modelo ideal. Davi deve ser visto por mim, por você, como exemplo de uma vida real. Como é a minha e a sua. Porque, veja, Davi chega, precisa de ajuda, quer a orientação de Deus, está fugindo para não morrer e mente descaradamente. Ele não foi enviado por Saul. E os homens não estão em tal e tal lugar. Saul não deu nenhuma ordem para ele. Ele simplesmente está fugindo para salvar a sua vida. Ele é um pecador, necessitado de graça. Mas que corre para Deus, corre para o santuário, faminto. Ele precisa não apenas do alimento físico, mas do alimento para a sua alma. E ele pede pão. Está aí no verso de número 3. O que você tem aí? Eu estou com fome, preciso de pão. Mas ele não está atrás, queridos, apenas de alimento para o corpo. Ele está atrás de alimento para a alma. E por que nós podemos entender isso? Porque ele vai para o santuário, onde sabe que aqueles homens estão buscando ao Senhor e a sua vida está uma confusão só diante do que ele enfrenta. O santuário não é apenas o lugar separado para estarmos em adoração e conexão com Deus, mas é o lugar para nós recebermos o alimento, a provisão de Deus. Lugar de encontro revitalizador, porque a palavra de Deus é o pão que nos alimenta. Verso 8 do capítulo 21, Davi diz que não tem arma, e ele está no deserto, e ele precisa de se armar. Então, como guerreiro, sem arma, está totalmente vulnerável. Ele precisava de armas para enfrentar o inimigo. Mas espada é uma expressão usada na Bíblia para falar para mim e para você da palavra de Deus. E Davi ali recebe também, porque Aimeleque consulta ao Senhor e dá orientações para Davi. E é a palavra de Deus que ele traz a Davi. Então Davi não recebe apenas uma arma para sair dali e guerrear fisicamente com seus inimigos. Ele sai dali com a espada no coração, a palavra de Deus, para saber como lidar com o seu maior inimigo, o pecado. Então ele vai ao santuário em busca de pão, em busca de espada. E isso não é apenas físico, isso traz para mim e para você a imagem do que eu e você precisamos mais do que tudo nessa vida, que é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O santuário é um lugar de vida para Davi porque ele vai faminto, reconhecendo a sua dependência em busca de alimento para a alma. O santuário se transforma em lugar de vida quando eu e você vamos para lá, desarmado, fragilizado, vulnerável, pedindo: Deus, me dê aquilo que eu preciso para enfrentar os meus inimigos e o meu maior inimigo, que é o pecado. As tentações que nos assediam todos os dias. O santuário é lugar de vida para Davi porque ele vai desnorteado em busca de receber orientação para viver no deserto. Ele vai passar muito tempo, alguns anos no deserto. Capítulo 22, verso 10. Ele não apenas recebeu provisão, não apenas recebeu a espada, mas recebeu direção de Deus. Você vê isso também no verso 15. Aimeleque confirma. É de hoje que consulto a Deus em seu favor, falando em relação a Davi? Não, jamais impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de seu pai, pois teu servo de nada soube de tudo isto, nem muito, nem pouco. Eu sempre consultei ao Senhor
para Davi. Sempre perguntei a Deus para dar direção para Davi. Você sabe disso? Então, eu não estou sabendo de nada que Davi está fazendo às ocultas. E eu consultei mais uma vez. E Davi agora sabe o que fazer, porque ele sai dali, ele vai para Gate. De Gate, ele foge para a caverna de Adulão. É no santuário, queridos, que nós temos a oportunidade de ouvir o direcionamento de Deus. Ouvimos a voz do Deus Santo para o nosso caminhar cristão. E por último, o santuário é lugar de vida para Davi, porque ele se rende a experimentar e desfrutar a graça de Deus. Ele sabe que não merece. Quando ele pede pão, e Aimeleque diz que só tem o pão da proposição, e Aimeleque coloca, se ao menos vocês estão puros, então eu daria o pão. Ele falou assim, sim, estamos. Mais uma vez mentindo, porque não tinha um grupo com ele estava sozinho. Então Aimeleque dá o pão sagrado. E Davi sabe da lei, Davi conhece, ele sabe que aquele pão ele não poderia comer, a não ser numa situação específica como essa, onde a graça abunda sobre a vida dele. Aimeleque quebra a lei, porque vê que a vida do homem, Davi, é mais importante do que seguir a lei cerimonial. Aquela questão específica, e é óbvio, queridos, que depois Jesus vai cumprir toda a lei e nós estamos livres da lei cerimonial e obedecemos a lei moral de Deus por causa de Jesus que habita em nós e que cumpriu essa lei para nos dar condições. Mas aqui nós vemos que Davi não apenas pede o pão e diante da proposição de Aimeleque fica sem receber. Ele acolhe, ele toma o pão. É um testemunho de quem abraça a graça, mesmo conhecendo a lei, porque sabe que naquela hora ele não tem outra opção, se alguém que chega do deserto está com fome. O santuário é lugar da gente experimentar a graça de Deus, porque não somos dignos. Nós somos pecadores. Eu e você só estamos aqui nessa noite por causa da graça de Deus. Eu e você só podemos falar com Deus por causa da graça que nos reconciliou com Ele na morte e ressurreição de Jesus. Então o santuário é lugar que eu vou para receber graça de Deus. Eu não vou para cobrar porque eu estou com crédito. Eu vou para receber gratuitamente. Jesus vai nos ensinar sobre isso, queridos, dizendo que Deus quer misericórdia, não holocaustos. Deus quer corações derramados, não obras. Deus quer confiança na graça, não performance e desempenho. O santuário pode ser um lugar de morte, mas santuário é lugar de vida. O santuário é lugar de encontro com Deus. É lugar onde eu e você nos conscientizamos que Deus, que é a vida eterna, tem muito mais para nos dar. Encher-nos e transformar-nos para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Santuário é o lugar onde sentimos Deus nos amparando, nos sustentando, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. O santuário tem que ser um lugar desse, queridos. O santuário não pode ser um lugar de morte. Ele vai se tornar lugar de morte quando a gente vai até lá para cumprir uma obrigação, para ficar de olho na vida dos outros e julgar, para falar mal, como Doeg fez, para se auto-justificar, para usar Deus em benefício próprio. Mas o santuário é lugar de vida quando a gente vem até Ele, ou vai até Ele, buscando alimento para a alma, buscando armas para a vida cristã, para vencermos o pecado, para enfrentarmos o inimigo do dia a dia. Quando a gente vem com o coração aberto para receber a orientação do Senhor e viver nesse mundo caído. Quando a gente vem para cá rendido para experimentar graça, porque a gente não confia na gente. Como nós vamos participar da mesa hoje, da ceia, a gente vem para dar glória a Deus pelo perdão recebido. O santuário é fundamental na vida de qualquer ser humano. E nós que pertencemos a Jesus Cristo, que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos esse espaço, culto público, onde com os irmãos nós adoramos a Deus, manifestamos nossa adoração com todos esses elementos que fazem parte do culto. Mas eu e você precisamos ter o nosso
santuário particular. Jesus fala dele. Entra no teu quarto, você e Deus. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ouvirá a tua voz. Derramará em graça sobre a sua vida. Queridos, o santuário pode fazer de mim uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, dependendo de como eu venho até aqui. Piores se agirmos como Doeg, olhando para si mesmo, egoístamente, interesseiramente, legalistamente. Melhores se agirmos como Davi, consciente dos seus erros, da sua fragilidade, totalmente dependente de Deus, buscando a Deus, entregue à graça de Deus. Quando nós usamos o santuário, onde o foco sou eu, isso não gera vida. Nós não estamos aqui por causa de nós estamos aqui por causa de Deus. Se nos achegarmos ao santuário, famintos e necessitados, como quem quer ser transformado para a glória de Deus, nós vamos receber vida. Nós vamos receber vida. Porque é o Pai que preparou isso para mim e para você. Agora, eu e você somos muito mais como Doeg do que como Davi. E mesmo como Davi não tem muita vantagem nisso, porque nós vimos aqui que ele mente. E às vezes isso acontece comigo e com você, nossa motivação não é tão pura assim. É por isso que eu e você precisamos olhar para Jesus. Ele foi o único que sempre esteve na presença de Deus de maneira perfeita. Sempre buscou em Deus tudo o que ele precisava, não sendo pecador. E obedientemente viveu a sua missão aqui nessa terra, para que eu e você pudéssemos também desfrutar de intimidade com Deus no santuário. Então eu e você precisamos estar unidos a Cristo, para conseguirmos experimentarmos, desenvolvermos motivações corretas, puras e sinceras para estarmos no santuário. E quando isso não acontecer, o Espírito Santo vai lhe incomodar e você vai poder se arrepender, pedir perdão, confessar ao Senhor e receber graça transformadora. Jesus morreu na cruz para transformar todos que creem nele. Davi aponta para Jesus. Davi é um tipo de Cristo. Só que Davi é imperfeito e mostra para mim e para você que somente em Jesus há perfeição. O sacrifício de Jesus na cruz não apenas abriu canal para que eu e você nos encontremos com Deus no santuário, mas fez algo infinitamente maior. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Jesus não apenas morreu na cruz, pagando pelo meu pecado, o seu pecado, para que nós tenhamos acesso a Deus, e reconciliados com Ele, o adoremos no santuário, seja particular, seja esse local público, mas Jesus fez isso para habitar em nós, e agora nós somos santuário, a habitação de Deus. É por isso que a minha e a sua vida é um culto contínuo, é por isso que eu e você adoramos a Deus continuamente, porque estamos sempre na presença dEle, porque Ele habita em nós. É por isso que Paulo diz, presta atenção, vocês são um santuário do Espírito Santo, Ele habita em vocês, Ele está em vocês. Então, glorifiquem a Deus no jeito de viver de vocês. E o santuário é o lugar onde nós corremos quando a vida não está do jeito que deveria estar, para a gente receber transformação pela maravilhosa graça do Senhor. Corra para Jesus. Se Ele é seu Senhor, corra para Ele, porque é Ele que vai transformar a sua vida. Se Ele ainda não é seu Senhor, corra para Jesus, entregue a sua vida, porque é Ele que pode te dar acesso a Deus e vir habitar em você, para te dar uma vida eterna e abundante. Vamos orar?
Ó Deus, perdoa-nos pelo Doeg que há em nós, mas também livra-nos do Doeg que habita em cada um de nós. Nós queremos viver a vida de Jesus, nós queremos ser conduzidos, guiados, controlados pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós queremos, por meio da nossa existência, mostrar ao mundo quem o Senhor é, glorificá-lo, Pai. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e tem nos trazido e tem nos levado ao santuário para buscarmos ao Senhor. Pai, transforma a nossa vida. Somos conscientes de que não há nada em nós mesmos que promova transformação, mas é o Teu Espírito agindo em nós, mediante a Tua palavra. Nós vamos participar da ceia. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo estão reconciliados com o Senhor e participam da ceia, participam da mesa, em adoração sincera e verdadeira, experimentando e recebendo o pão da vida, alimento espiritual para a alma, mas também uma espada firme para enfrentar os inimigos da vida. Eu oro por aqueles que ouviram essa mensagem, mas que ainda não entregaram a vida a Jesus. O Espírito Santo ainda não habita em sua vida. Deus, tem misericórdia e salve-o. Para que essa pessoa possa também participar dessa mesa conosco, possa ter vida eterna e ir ao santuário, recebendo vida e não morte. Porque quem vai ao santuário e ainda não está unido a Cristo, ainda não confessa Jesus como Senhor e Salvador, a palavra tem cheiro de morte. Deus, salva os teus filhos. Em nome de Jesus, como igreja nós pedimos ao Senhor. Nós fazemos isso em nome do nosso Salvador Jesus, Ele que nos salvou e que está agindo para salvar cada um daqueles a quem o Senhor escolheu como teus filhos. Em nome dEle. Amém.